Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, vai seguindo o texto que nós ouvíamos ontem. Jesus, depois de chamar para o seu seguimento e sabermos quem Ele é, aquele que chama, aquele que convida para o seguimento, hoje o texto nos mostra o que Ele faz por nós. Por isso o relato é de Jesus que vai até a cidade de Cafarnaum e num sábado, muito interessante essa expressão de sábado, é o dia do repouso de Deus, da santidade de Deus. É o destino de cada homem chegar nesse dia. Nesse dia, Jesus, ali na sinagoga, começa a ensinar. Mas o ensinamento de Jesus não é uma teoria, não é a descoberta de uma mensagem no sentido de uma revelação, uma notícia, algo científico. O ensinamento de Jesus é um ensinamento de autoridade. É diferente dos ensinamentos dos doutores da lei. Jesus ensina e o ensinamento dele provoca uma ação. Naquele local, na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus está dando o seu ensinamento, ali estava um homem. Mas um homem que não estava vivendo por si, porque diz o texto, aquele homem estava possuído por um espírito mau. Veja, aquele homem não era senhor de si. Ele estava possuído, mas ele não estava possuído por um espírito qualquer. Era um espírito mau. Para o Israel, espírito mau é o mesmo que o espírito de morte, contrário do espírito de Deus, que é espírito de vida. Veja, o espírito do mal imobiliza o homem. Ele não pode viver, diferente do Espírito Santo de Deus, que faz o homem viver, que faz o homem ser quem ele é, na sua plenitude, como ouvimos na leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Hebreus. É interessante nós observarmos esse homem criado por Deus, pouco menor do que os anjos, cheio de glória e honra, coroado por Deus. Esse homem da sinagoga não está vivendo isso, porque ele está possuído pelo espírito mau. O espírito mau, o espírito da mentira, da morte, da destruição. E aí Jesus ordena. Ouvindo os gritos, Jesus diz: cala-se e sai dele. No Evangelho de ontem nós vimos uma outra palavra de Jesus: segui-me e eu farei de vós pescadores de homem. O chamado segui-me é próprio do amor. Quem é Jesus? Jesus é aquele que chama, mas agora São Marcos está dizendo, ele chama para quê? Para fazer o quê? Ele chama para nos livrar do mal. Por isso, ele diz, cala-se e sai desse homem. O homem fica liberto, sacudido pelo espírito mau com violência, dá um grito e liberta aquele homem. E as pessoas ficam extasiadas. Que ensinamento é esse? Ele ensina como quem tem autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Meu irmão, minha irmã, compreendamos que muitas vezes nós nos deixamos ser possuídos não pelo espírito de vida, pelo espírito de Deus, mas pelo espírito do mal, da morte. E Jesus quer nos libertar, trazendo-nos uma vida autêntica. Tenhamos a coragem de pedir que Jesus realize em nós hoje esta libertação, para não mais sermos possuídos pelo espírito mau,
da morte, do desânimo, da inércia, da apatia, mas sermos possuídos pelo Espírito de Deus, Espírito de vida, de comunhão, de partilha, de fraternidade, de perdão, de recomeço. Esta graça nós pedimos hoje para a nossa vida. Que Deus, meu irmão, minha irmã, abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.